satisfação estar aqui novamente, compartilhando com vocês um pouco aí do trabalho do Banco Central nessa agenda de sustentabilidade. E esse evento 3F, na sua terceira edição, que é um portal, uma porta muito importante para a gente estar divulgando todas essas iniciativas, promovendo essa cultura de sustentabilidade, avançando nessa jornada, né? Então, eu queria agradecer à FENASBAC pela organização e pelo convite também para estar aqui hoje. Bom, ontem a gente teve um dia bastante rico, com muitas discussões. Eu acho que todos nós concordamos que a crise climática é um desafio, né, que a gente tem, um grande desafio que a gente tem aí para os próximos anos, né? A gente viu uma apresentação onde ele mostrava que, no futuro, esse é um tema dominante no Fórum Mundial Econômico, com relação aos principais riscos que a gente tem que enfrentar. A gente sabe também que, para essa jornada, a gente precisa de um volume bastante expressivo de recursos para financiar, né, essa transição climática. E, com isso, o sistema financeiro tem um papel super importante, um papel crucial de engajamento e também de preparo, não só para estar resiliente aos riscos que vêm com essa crise climática, mas também para ajudar a direcionar esses recursos que vão solucionar os problemas, fazer com que a gente alcance esses objetivos, né? E essa transformação, essa criação, então, de um sistema financeiro sustentável, que é a jornada que a gente se encontra hoje, ela não é um processo simples, né? A gente está falando, na verdade, de construir uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer negócios, né? Então, tem um aspecto cultural muito grande envolvido. Então, é um processo lento. Ontem, também, a gente falou de vários desafios, de falta de dados, de desafios de transparência das informações, padronização das informações, e que nenhum desses desafios são implementados, são superados de uma forma rápida, né? Então, é um processo. E, dentro desse processo, uma ferramenta, um elemento, um instrumento fundamental é a taxonomia sustentável brasileira. Então, na realidade, a gente está falando de construir esse novo sistema financeiro nacional. É um exercício que a gente fala, um grande quebra-cabeça, ou um brinquedo de Lego, onde você tem cada pecinha um papel super relevante, e, dentro deles, entre eles, a taxonomia sustentável brasileira, que é o que eu venho apresentar aqui para vocês hoje. O Banco Central ele reconhece a urgência e também esses riscos climáticos e sociais que a gente enfrenta, tem uma agenda robusta para tentar enfrentar, para construir esse sistema financeiro sustentável, e além das ações, das iniciativas que a gente tem adotado, a gente contribui, apoia, participa ativamente também de iniciativas lideradas pelo governo. Então, no caso, a taxonomia sustentável é uma iniciativa liderada pelo Ministério da Fazenda. Ela faz parte do eixo de finanças sustentáveis, que é parte do plano de transformação ecológica. São 6 eixos, sendo o primeiro dele de finanças sustentáveis. Então, isso é assim, uma introdução para explicar o porquê da importância desse tema para todo esse arranjo que a gente está ajudando a construir, né, contribuindo para essa nova forma de pensar. Bom, então, durante a apresentação hoje, eu vou falar um pouco sobre como foi a cronologia desse trabalho, né, essa linha do tempo. É um trabalho, deve ser publicada talvez na segunda-feira, na próxima segunda-feira. A expectativa é que ela fosse publicada em setembro, não foi possível, mas deve ser publicada essa semana que vem, né? Foi um trabalho longo,
São mais de 2 anos e meio de trabalho, vocês vão ver aqui, muita gente envolvida, muita dedicação, né? E é apenas a primeira edição da taxonomia. Então, eu vou passar por essa linha do tempo, depois falar da governança. Então, a participação de várias pessoas, várias instituições, demandou a organização de uma governança bastante robusta, né? Vocês vão ver que isso é um processo de construção coletiva, né? Depois, citar as características principais, a metodologia utilizada na construção da taxonomia. A nossa taxonomia ela é uma taxonomia que não tem apenas objetivos climáticos e ambientais, ela também tem objetivos sociais. Então, deles é a parte está refletida no enfrentamento às desigualdades, que é um objetivo transversal, especialmente na parte de gênero e raça, e depois falar do monitoramento, relato e verificação, que é a engrenagem efetiva da taxonomia. É um instrumento que vai fazer ela funcionar, ser efetiva, e realmente é onde os reguladores e o Banco Central têm se dedicado de uma forma mais intensa. E, finalmente, eu comento sobre a testagem, que vai ser uma simulação que a gente deve fazer justamente para preparar o mercado para a implementação da taxonomia. Então, o que é a taxonomia sustentável brasileira? A taxonomia é um sistema de classificação. O objetivo da gente aqui é construir um entendimento comum, uma linguagem única, para a gente entender o que é ou não sustentável. Muitas taxonomias são chamadas de taxonomia verde, porque elas focam especificamente na questão ambiental, na questão climática. A nossa é uma taxonomia sustentável, porque, além dos objetivos climáticos e ambientais, a gente também incluiu na taxonomia objetivos sociais. O nosso ponto de vista, não faz sentido não incluir esses aspectos na taxonomia. E ela é um instrumento essencial para o direcionamento de recursos. Então, eu falei da importância do sistema financeiro, do volume assim grandioso de recursos que são necessários para a gente ter essa nova forma de fazer negócio, uma reorganização de toda a indústria. Então, o objetivo dela é, uma vez que você tem um entendimento claro, isso facilitar o direcionamento, a mobilização de recursos para esse tipo de atividades, de projetos, né? E, finalmente, é uma ferramenta dinâmica, né? Então, como eu falei, vocês vão ver, ela tem vários objetivos, a gente está começando com 3 deles, né? E é um trabalho que não acaba, né? A gente vai estar sempre aprimorando, trazendo para a taxonomia também novos aspectos científicos, técnicos, que corroborem todo esse entendimento comum. Aí, aqui eu tenho um mapa que mostra, né, dada a importância desse instrumento, né, a movimentação mundial em torno de construir a taxonomia. A gente vê aqui, isso é um mapa feito pela UNEP-FI, né, agora de 2025. Isso é um processo que está acontecendo. De azul, vocês têm aquelas taxonomias que já existem, e, em verde, aquelas que estão em desenvolvimento ainda. Em algumas localizações, a gente vê aquela bolinha laranja, né, que marca algumas taxonomias criadas pela iniciativa privada, né? Dada a necessidade, a importância de ter esse entendimento comum, na ausência do governo, muitas vezes, a iniciativa privada se antecipou e propôs uma taxonomia. No caso do Brasil, a gente está em verde, porque ela está em desenvolvimento. Na realidade, a gente concluiu aqui agora a primeira fase, vai ter a primeira edição da taxonomia, e a gente já tinha a taxonomia da FEBRABAN, que era uma taxonomia verde,
que foi estabelecido em 2015, justamente com esse objetivo de ajudar as instituições financeiras a já classificar e identificarem a alocação dos seus ativos, né, a parte de financiamento, como é que isso está. Então, dada essa relevância, a gente até muitas vezes se refere a esse mapa como taxomania, né? Então, como se fosse uma mania de criar taxonomia. Também foi lançada na COP de 29 um movimento de interoperabilidade da taxonomia. Então, elas tendem a refletir objetivos estratégicos de cada país, mas é importante que exista um entendimento comum entre todas as taxonomias, justamente dada a importância dos fluxos financeiros internacionais. Muita captação de dinheiro de fora, entrada e saída. Então, essa iniciativa foi lançada no Azerbaijão, em 2029, e o Brasil vai dar continuidade a esse processo de interoperabilidade entre as taxonomias. Bom, aqui eu trago um pouco dessa linha do tempo aí desse processo de construção. Então, ali a gente começa com 2023. Eu acho que eu vou sair daqui porque eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Eu consigo usar esse? Oi? Ah, beleza. Então, a gente começa ali com setembro de 2023, onde foi feita a consulta pública do plano de ação. Na realidade, em maio de 2023, um grupo menor se reuniu e trabalhou toda numa proposta da estrutura dessa taxonomia, né? E aí, em setembro, a gente colocou esse plano de ação em consulta pública. Então, desde o início, houve um processo muito importante de envolver toda a população, toda a sociedade, para que pudessem opinar em relação ao que estava se propondo, né? Em outubro de 23, a gente teve várias audiências públicas para cada um dos setores envolvidos, né, para discussão sobre isso, e, em novembro, na COP 28, a gente lançou, então, esse plano de ação. Tá? Aí, em março de 2024, já no ano seguinte, um decreto estabeleceu a governança principal da taxonomia para, efetivamente, a construção desse instrumento, então, onde foi criado um comitê interinstitucional da taxonomia, que é a governança máxima para a definição desses critérios. E a gente começou a trabalhar, efetivamente, no documento. Em julho, a gente teve uma série, o início do trabalho dos GTs, eu vou mostrar para vocês toda essa governança, né, dos 10 grupos de trabalhos, um comitê supervisor, um comitê consultivo, eu vou explicar isso com detalhes, né. Em outubro, a gente teve uma semana só de workshops aqui em Brasília, onde todos se reuniram para tentar avançar de uma forma mais ágil, né, em algumas definições, né. Em novembro do ano passado, na COP, então, a gente colocou em consulta pública, novamente, agora, a primeira edição da taxonomia. Essa consulta pública ficou até fevereiro, se eu não me engano, de 2025, a março de 2025, onde foi o fim da consulta pública. A gente teve várias contribuições, né? Em junho, agora desse ano, tivemos mais uma rodada de workshops para tentar bater o martelo, então, do que realmente ia sair nessa primeira edição. E, em agosto, o Comitê Interinstitucional aprovou essa primeira edição, e agora, em setembro, outubro, a gente deve fazer essa publicação, e o objetivo é anunciar na COP 30 também a primeira taxonomia, a primeira edição da taxonomia. Bom, aqui é um pouco sobre a governança. Então, aí vocês estão vendo como a complexidade desse trabalho. Então, como eu falei, a instância máxima é esse comitê interinstitucional, que tem a participação de vários ministérios. Os reguladores do sistema financeiro estão aí, Banco Central, SUSEP, CVM, Previc, né? Então, é esse comitê que tem um caráter perene, né? Ele não se dilui,
destitui. Então, o objetivo dele é realmente bater o martelo. Nos quadradinhos azuis embaixo, eu vou começar por eles têm os grupos técnicos. Então, para cada setor da taxonomia, foi estabelecido um grupo técnico que envolve as áreas mais diretamente dedicadas àquele tema, né? Esses grupos técnicos eles têm um secretariado de consultores que foram contratados com o objetivo de garantir que todas as discussões tivessem um embasamento técnico, científico, né? Ou seja, atrelados, ligados à realidade brasileira, aos objetivos do país, mas também alinhados com as melhores práticas, com os critérios científicos e técnicos, né? E aí a gente tem um comitê supervisor, que é quem aprova ou não as definições dos grupos técnicos antes de subir para o comitê interinstitucional. E é importante também destacar que, aqui no cantinho, tem o que a gente chama de comitê consultivo. Esse comitê consultivo ele foi estabelecido, ele foi criado a partir de um edital público, onde várias instituições se inscreveram para participar, a gente teve mais de 60 instituições, aí são associações de mercado, representantes do setor da economia real, do setor social, do sistema financeiro. Então, participa FEBRABAN, ANBIMA, CNSEG, então, representando o sistema financeiro aqui. E eles participaram desde o início da taxonomia. Então, além das consultas públicas, foi bom porque eles puderam dar sugestões, opiniões ao longo de toda a construção, não só depois, quando tivesse um documento já pronto, né? Então, isso mostra esse caráter, essa construção coletiva na construção da taxonomia. Então, foi uma governança bastante complexa, e exigiu muito trabalho, muita dedicação de todos aqui envolvidos. O Banco Central estava nos 3 níveis, né? A gente participou em 3 grupos técnicos, principalmente no grupo de monitoramento, relato e verificação, mas, não menos importante, enfrentamento de desigualdades, e na parte do crédito rural, vamos dizer, que seria a agricultura, florestas, pesca no CNAE 9, né? No CNAE A, até por causa do nosso envolvimento no crédito rural, aqui, no comitê supervisor e no comitê interinstitucional. Bom, aqui, traduzindo um pouco em números, todo esse trabalho que foi feito. Então, a gente vê lá que, em termos de governo, foram 38 órgãos que foram envolvidos, 247 pessoas na esplanada. O secretariado, a gente teve o apoio de 2 organizações internacionais, né? A GIZ, que é uma agência de cooperação internacional alemã, e a UNEP-FI, né? Que é o Programa das Nações Unidas voltado para finanças climáticas, ambiental, voltada para finanças, né? Tivemos a contratação de 5 consultorias técnicas que apoiaram todos os grupos técnicos e 18 entidades da sociedade civil que participaram naquele comitê consultivo que eu havia comentado. Então, são mais de 60 instituições, 340 pessoas envolvidas, foram mais de 360 reuniões, 500 horas de trabalho conjuntas, né, fora o que cada dever de casa que cada um fazia, 14 audiências públicas, mais de 1.000 participantes nessas audiências, 2.860 contribuições efetivas, né, que a gente recebeu nas diferentes consultas públicas, e resultando em um documento que tem mais de 880 páginas, com 13 cadernos, se eu não me engano. Entendeu? Então, é uma coisa bastante complexa, e toda essa coordenação muito bacana, feita em busca de um objetivo comum, justamente desenvolver uma economia mais sustentável para o Brasil. Bom, quais são os objetivos estratégicos da nossa taxonomia? A nossa taxonomia, resumindo um pouco, tem 3 objetivos estratégicos. 1, alcançar esse desenvolvimento sustentável,
com base em uma promoção também de maior adensamento tecnológico dessas atividades, né, e criar bases de informações. A gente viu muito isso ontem, sobre a necessidade de a gente ter dados que sejam íntegros, dados que sejam confiáveis, que sejam padronizados. Então, criar uma base de informações para que possam ser, com base nele, a gente possa tomar decisões de políticas públicas, né, para facilitar esse desenvolvimento sustentável e combater também o greenwashing, né, que a gente sabe que é uma prática que se tornou muito danosa, né, para a evolução dessa agenda, porque você assume como sustentável uma coisa que efetivamente não é. Então, construindo esse entendimento comum, deixar mais claro o que é e o que não é sustentável, sob o ponto de vista, os objetivos estratégicos do país. Bom, os princípios envolvidos em toda essa construção. Como eu falei, sempre fundamentados em base científica, critérios técnicos, né, ter uma avaliação holística dos impactos dessa taxonomia, coerência e coexistência. Vocês vão ver que a gente tem vários objetivos, então, esses critérios técnicos eles têm que estar também alinhados aos demais objetivos, não pode ser específico, uma proporcionalidade na hora da gente estar avaliando as atividades que estão envolvidas, a aplicabilidade, isso daí é um instrumento bastante complexo, mas, na medida do possível, buscou-se construir o mais simples possível dentro dessa complexidade, né, para facilitar a sua implementação, para que seja, de fato, um instrumento efetivo. Né, e uma ferramenta evolutiva, ou seja, a gente entende que isso é uma coisa que estará sempre em crescimento, em evolução ao longo do tempo. Os elementos estruturantes dessa taxonomia. Então, nós temos 11 objetivos, e aí é importante mencionar que estão marcados o 1, o 2 e o 9, porque, nessa primeira fase, foram os objetivos sobre os quais a gente se focou. Não foi possível envolver todos esses objetivos agora nessa fase inicial. Então, foi mitigação e adaptação a mudanças do clima e a parte social de redução das desigualdades socioeconômicas, considerando especificamente os aspectos raciais e de gênero. Né? A grande maioria, a única taxonomia que eu conheço que introduziu aspectos sociais foi a taxonomia do México, que trouxe a questão da desigualdade de gênero, e aqui no Brasil a gente está trazendo também a questão da raça, que é uma coisa muito importante para a gente. Foram incluídos, agora, nessa etapa do trabalho, 8 setores, né? Então, são os setores que estão sendo endereçados na taxonomia, e, durante os critérios gerais para avaliação das atividades que foram avaliadas em cada um dos setores, para entender se, no final, ela vai ser considerada como alinhada ou parcialmente alinhada, a gente se baseia em 3 critérios. Né? Primeiro, aquela atividade traz alguma contribuição para esse desenvolvimento sustentável? Segundo, ela está trazendo uma contribuição, por exemplo, para a mitigação da mudança do clima, mas ela impacta negativamente algum dos outros objetivos? Então, isso é avaliado também. E, terceiro, salvaguardas mínimas, algumas normas, acordos internacionais, padrões que são estabelecidos, leis brasileiras que devem ser observadas, não importa o quê. Então, a gente avalia se essas atividades ou as organizações que estão conduzindo essas atividades estão alinhadas a essas salvaguardas mínimas. Na realidade, esse é o ponto inicial. Bem, cada um desses setores foram avaliadas algumas atividades. Nem todas as atividades foram avaliadas nesse momento, né? Foram selecionadas algumas delas, e esse foi o critério para a seleção das atividades.
Então, peso para a produção nacional, né, para a nossa matriz de produção nacional, para o PIB brasileiro, o quanto ela gera em termos de emprego, a complexidade tecnológica, a gente quer aprimorar isso, as emissões de gás, o quanto ela contribui, né, para a descarbonização, e algumas opiniões de especialistas. Então, esses foram os critérios que foram colocados em uma fórmula matemática para a gente poder fazer a seleção das atividades que foram incluídas na taxonomia neste momento, né? E, além disso, para ter o alinhamento, aqueles 3 aspectos que eu já tinha comentado, de não contribuir, de contribuir substancialmente, de não prejudicar demais objetivos e cumprir as salvaguardas. Bom, então, esse fluxograma aqui mostra um pouco como é que é o processo, o raciocínio, né, na hora da gente avaliar cada uma das atividades. Eu não vou me deter muito a isso, mas a gente tem uma lista das atividades que contribuem diretamente ou são viabilizadoras do processo. Elas podem não estar totalmente alinhadas nesse momento, mas elas vão permitir esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente avalia, ela é ou não elegível, ela atende ou não às salvaguardas, ela está atrapalhando ou não, ela contribui ou prejudica os demais objetivos, né, como eu expliquei, e finalmente, se ela é classificada como sustentável ou, eventualmente, ela pode ser parcialmente alinhada nesse momento, entendendo que a gente está em um processo de transição e a gente tem que entender todo esse tempo de adaptação que vários setores têm ao longo dessa jornada. Bom, a questão de enfrentamento das desigualdades nos aspectos de gênero e raça, como eu falei, ele é um objetivo transversal. E como é que ele é analisado? Ele é analisado no nível das organizações. Então, quando as organizações estiverem informando seus dados sobre a sua adesão à taxonomia, eles vão avaliar, foi criado um índice, né? Esse índice, no primeiro momento, a organização, para poder estar atendendo a esse objetivo, ela tem que pontuar, pelo menos ter 30%, né, dos pontos, da pontuação máxima. A pontuação máxima é de 54 pontos, e eu vou explicar como é que a gente avalia isso. Então, as instituições, as organizações vão verificar nos seus relacionamentos, na sua forma de agir, se ela está aplicando práticas que ajudem na redução da desigualdade com relação a gênero e raça. E a gente entende que esse objetivo, esse índice que foi criado, ele vai ser um indutor de práticas, ou seja, conforme você vai fazendo o critério de avaliação da sua empresa, você vai tendo ali sugestões, né, de práticas que você pode passar a adotar para ir melhorando a sua pontuação nesse índice. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse índice ele está avaliando políticas, processos, as métricas e metas em geral das instituições. Ele endereça aspectos de governança da empresa, a relação da empresa com os seus trabalhadores, né, com seus contribuidores, assim como também a relação da empresa com organizações terceirizadas, com fornecedores, com consumidores e clientes e com a comunidade. Então, foram identificadas ou levantadas perguntas, né, práticas, que estão em cada um desses aspectos. Então, aqui, no lado direito, a gente tem 2 exemplos. Por exemplo, um deles, na parte de governança. A organização possui, no mais alto nível de governança, né, uma regra, né, para preservar a proporção em termos de gênero e raça desses grupos dentro, e aí a gente considera a proporção que existe dentro daquele Estado, da União, da federação no qual essa empresa se encontra, né? Um outro exemplo ela adota medidas proativas para selecionar ou contratar pessoas de grupos subrepresentados, né, para que ela possa ter uma melhor representatividade desses grupos dentro da sua instituição.
Então, são exemplos, são itens como esses que estão incluídos nesse índice de enfrentamento às desigualdades. E aí a gente entra nesse sistema de monitoramento, relato e verificação. Essa é o que a gente chama de engrenagem da taxonomia, que é a ferramenta que, de fato, vai fazer ela acontecer, ser implementada, né? Então, a gente vai estabelecer como as instituições financeiras, como as empresas vão relatar as suas informações, como vai ser esse monitoramento e como que a gente vai garantir que essas informações que estão sendo relatadas são fidedignas, são verdadeiras. Então, há todo um processo também de verificação. O SMRV ele tem um caderno específico na publicação da taxonomia, explicando em detalhes todas essas normas, a metodologia utilizada e a governança desses aspectos. E quem vai definir de que forma as empresas vão relatar, quais são os indicadores que elas têm que relatar, como que é a composição, a formulação, né, desses indicadores, né? Então, tudo isso, em que momento vai ser feito o monitoramento, né, a verificação, que empresas vão ser credenciadas, né, para agir como verificadoras da integridade dessas informações. Então, esse sistema MRV, que tem a participação de todos os reguladores, né, inclusive aqui o Banco Central, ele vai definir todos esses aspectos. E, dentro desse sistema, tem a criação de uma plataforma, que a gente chama de Portal MRV, que vai justamente recepcionar todas essas informações e dar transparência dessas informações para o uso comum, uso por instituições públicas que querem utilizar essas informações com segurança para construção de políticas públicas, né, usam por investidores, utilizada por investidores, entendeu? Então, vai ser um portal aberto dessas informações. E todo um cronograma também, dentro desse caderno MRV, foi feito todo um cronograma para a implementação da taxonomia. A gente entende que isso é um instrumento complexo, que existe todo um processo de adaptação, de construção de dados também para que as empresas possam reportar, até da parte dos reguladores, né, de uma adaptação dos normativos, de forma a introduzir a aderência à taxonomia nas suas decisões. Então, aqui a gente mostra como acontecerá esse processo de implementação. Vocês podem ver que, no eixo inferior, a gente tem T0, T1, T2, T3, T4. Então, a gente não estabelece, de fato, uma data, porque a gente entende que isso vai depender dessa adaptação. Isso pode levar mais tempo ou menos tempo em cada uma dessas fases. A gente tende a enxergar isso como anos, mas isso não está estabelecido formalmente. Então, no momento zero, é o momento da publicação da taxonomia, né? E a gente tem esse cronograma dividido para essas três fases, esses três processos: o monitoramento, o relato e a verificação, de uma forma gradual, ele se dá de uma forma gradual. Então, para a parte dos reguladores, no primeiro momento, a gente avalia tudo que a taxonomia exige, né? Avalia o nosso arcabouço normativo, aqueles normativos que devem ser adaptados ou reeditados para introduzir a taxonomia. No ano seguinte, a gente publica esses normativos, já dando uma orientação, no caso do Banco Central, para as instituições financeiras, de como elas vão reportar, quais são os indicadores que elas devem reportar, como que calcula aqueles indicadores, tem uma tabela específica, todo esse detalhamento do reporte que é feito, né? E, nesse primeiro momento,
a gente vai exigir isso apenas das instituições classificadas como S1 e S2. E aí a gente divide ali entre onda 1, onda 2, porque é justamente esse processo. Aí estabelece isso para S1 e S2, que são e isso não só na parte financeira, mas também como a CVM, por exemplo, são as grandes empresas listadas nesse primeiro momento que vão fazer esse movimento. A partir do estabelecimento dos normativos, tem uma fase voluntária de reporte para depois, efetivamente, ter a parte obrigatória. No momento seguinte, a gente entra com as outras instituições que ficaram de fora, as instituições dentro do nosso sistema de classificação, S3, S4, S5, não necessariamente todas vão estar envolvidas, a gente tem todo um processo de avaliação de como isso vai acontecer, assim como empresas seguradoras, os fundos de pensão aberto e fechado, então, eles também estão nesse momento posterior. O processo inicial começa com as grandes empresas listadas, de capital aberto listada, e também com as instituições financeiras S1 e S2. A gente já iniciou a construção do portal MRV, então, isso já está em funcionamento, e, durante todo esse processo, a gente vai também ir acompanhando como é que se dá as dificuldades, a implementação, para avaliar se há a oportunidade de melhorias na própria taxonomia e a inclusão de novas atividades, novos setores que não foram endereçados nesse momento. Bom, a nossa taxonomia ela já traz muitas inovações em relação às taxonomias existentes. Eu estou vendo que eu estou falando fora do microfone, mas eu acho que está para todo mundo ouvir, né? Bom, então, a gente já inclui a indústria extrativa e mineral, que é uma indústria relevante para o país. Eu já havia comentado sobre a questão dos objetivos sociais, principalmente o aspecto racial, já que a parte de gênero já tinha sido endereçada pela taxonomia mexicana. É a primeira taxonomia que publica um caderno específico para explicar as metodologias utilizadas na seleção das atividades, Também dá uma definição mais clara dessas salvaguardas mínimas que são exigidas de cada um dos setores, de cada uma das atividades, e na publicação do caderno de monitoramento, relato e verificação também. A gente tem um caderno específico para isso, detalhando de que forma será feito todo esse processo, e todos os desafios que ainda estão envolvidos nisso daí. E, para fechar, então, a gente também tem a previsão deve estar começando agora em outubro ou novembro, de um exercício que a gente chama de testagem. Então, vai ser feito um exercício com algumas instituições financeiras, algumas empresas listadas, prioritariamente uma de cada um dos setores que estão sendo endereçados aqui na taxonomia, para a gente avaliar na prática como é que se daria essa implementação. Então, pegar os cadernos, as empresas vão ter que pegar os cadernos, estão entendendo o que o caderno está exigindo, quais são os critérios técnicos, esses dados estão disponíveis, como é que isso entra nos seus sistemas, como é que você faz todo o cálculo dos indicadores. Então, durante um ano, a gente vai estar fazendo esse exercício, os reguladores eles são observadores desse exercício, esse é um exercício que está sendo conduzido, inclusive, com apoio também da UNEP-FI e da GIZ, e onde a gente está acompanhando todo esse desafio de estar, de fato, implementando a taxonomia. O nosso objetivo de fato, garantir que o setor real e o setor financeiro vão estar mais maduros, mais preparados para cumprir essa exigência quando ela se tornar efetiva em termos assim, seja ela voluntária ou obrigatória. Então, concluindo aqui a minha apresentação, eu acho que eu nunca fui tão assim alinhada aqui com o tempo, falta 1 minuto.
Então, a taxonomia é, de fato, um instrumento super importante em todo esse processo de construção de um sistema financeiro sustentável. Ela separa o joio do trigo, diz o que é, o que não é sustentável, uma bússola para a gente que dá a direção desse entendimento, reflete todo esse entendimento comum, alinhado aos objetivos estratégicos do Brasil, mas também sempre preocupada com essa interoperabilidade com outras taxonomias, em função da importância que a gente tem desses fluxos financeiros internacionais. Ela foi construída, né, e todo o trabalho dos consultores, um trabalho intenso em cada um dos grupos de trabalhos, com base em critérios técnicos e científicos, para garantir esse alinhamento de todas as definições que estão na taxonomia. É uma construção coletiva, e a participação da sociedade em todas as etapas dessa construção é um elemento importante também para facilitar a implementação, o entendimento da importância da taxonomia, né? Ela entra na nossa agenda do Banco Central do Brasil como um instrumento que potencializa todos os esforços que a gente faz em termos de dar transparência às informações, garantir que as instituições financeiras estejam gerenciando adequadamente os seus riscos sociais, ambientais e climáticos, porque ela dá transparência do que é ou não é sustentável, entendeu? Padronizando as informações para os investidores e, assim, reduzindo a assimetria de informações, permitindo uma maior comparabilidade. Então, é um instrumento que é extremamente importante, que potencializa todos os esforços do Banco Central nessa construção para um sistema financeiro sustentável, e é um elemento que vem para um desafio que é de todos nós, né? Então, a construção de uma economia sustentável não é um problema, não é uma tarefa do governo, ela é uma tarefa do governo, das instituições e dos indivíduos. A gente falou muito ontem também das escolhas, né? Da cobrança, né? Das decisões que cada um de nós faz, seja no nosso estilo de vida, seja daquilo que a gente vai consumir, exigir de quem está prestando serviços para a gente. Então, ela reflete isso, esse compromisso compartilhado, não só na sua construção, mas em termos do que a gente espera ter no futuro, aí, em termos de sociedade, em termos de economia. E, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero não ter chateado, incomodado vocês com um bando de informações, muitas vezes muito técnicas, mas eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco sobre a complexidade, né, e o desafio que foi dar esse primeiro passo, né, de como exigiu de cada uma das pessoas e das instituições ali dedicadas. Aqui no Banco Central, a gente enfrenta um problema muito sério de recursos humanos. Nós éramos 11 pessoas envolvidas nesse trabalho, que, além das tarefas que são feitas aqui em suas unidades, atividades diárias, tinham que cumprir todo esse cronograma que foi bastante acelerado para estar entregando isso para a nossa sociedade e para o desenvolvimento das finanças sustentáveis. Obrigada.